estão quentes, não é? E a gente sabe que você acompanhou, inclusive conversou conosco, mesmo estando em viagem, né? E eu quero te pedir para, né, já dando partida aí na entrevista, que a gente sabe que você tem um horário mais curto, tem outros compromissos, né? Que você fale para a gente como é que você está avaliando esse tarifaço do Trump, que para uns é tarifício, é pequeno, enfim, e aí a coisa vai e volta, inclui produto, tira produto, acena, né, com algum tipo de negociação, por exemplo, o Tesouro nos Estados Unidos está acenando para o ministro Haddad, para novas conversas e tal. Por outro lado, porta-voz da Casa Branca engrossa, né, em se tratando do ministro Alexandre de Moraes. O que é isso? Decifra para a gente esse rolo. Olha, eu acho que, na verdade, não é fácil de ter uma visão única e certa, não, porque o Trump não é uma pessoa linear. O Trump ele faz muitas ações intempestivas, ele faz com informações falsas. O Lula até o advertiu publicamente: disse, olha, o presidente Trump tomou informações, mas tomou atitude baseada em informações falsas. E acho que são questões diferentes. Você tem a questão da tarifa, que você está fazendo no mundo inteiro, vai negociando caso a caso. Acho que o Brasil se portou muito bem ao não fazer de afogadilho atender as exigências dele. O Lula usou até a expressão que ele não é mineiro, mas é um bom jogador de truco, que ele daria um 6 em cima. Quando saiu a última lista agora, já veio com significativamente diminuída aquela pressão que tinha, mas de qualquer maneira ainda é um desastre. Não é só aqui. Quer dizer, a questão da tarifa é uma questão econômica. Eu acho que está tendo pressão por uma série de motivos. Isso é uma postura. Os Estados Unidos, do meu ponto de vista, está perdendo muito a força que tinha, a hegemonia que tinha mundial, e está havendo um certo desespero. O país está com muita dificuldade. Eu estive trabalhando agora em São Francisco, é incrível. Você não vai sair no hotel para correr de manhã, a segurança do hotel fala: não faça não, que não é seguro. Uma pessoa que estava comigo foi ao shopping para fazer uma compra. Para entrar no shopping você tem que levar segurança, porque é uma insegurança generalizada. Então, o país está passando por um momento muito difícil. E na questão da tarifa, eu acho que é uma briga que o Brasil está agindo muito bem. Muito bem, acho que está fazendo o que é possível fazer. Claro que tem uma dependência em alguns setores. Vai perder? Vai perder. Todos vão perder. A irresponsabilidade do Trump levará a todos a perder. Agora, no meu ponto de vista, é um outro assunto que não tem muito a ver. Até hoje o desembargador Ney Belo faz um artigo extremamente bem escrito no Conjur, que é a questão da sanção ao Moraes, ao Supremo Tribunal. Ali, eu desde o início digo isso, que a força dos bolsonaros nessa ação é quase zero. O Bolsonaro é insignificante no mundo inteiro. Eles não conseguiram sequer ingresso para ir à posse do Trump. Então, assim, agora, ele coloca a questão também, aproveita para colocar, porque tem um grupo de congressistas que é de ultradireita, de extrema-direita, que interessa surfar nessa onda. Eu penso, até escrevi sobre isso, Pedro, que essa pressão específica em cima do Supremo, que não tem nada a ver com a questão da tarifa, no meu ponto de vista, e não tem essa preocupação de salvar o Bolsonaro, tem uma série de outros elementos aí. O principal é a questão dos big techs, a questão que o Supremo recentemente julgou, a questão que eles têm essa pretensão de ter uma liberdade de expressão absoluta. Não existe direito absoluto, isso é óbvio. Agora, eu penso que quando eles chegam a aplicar uma sanção ao ministro Supremo, o que deve acontecer, porque esse assunto, eu tenho dito isso várias vezes, inclusive com vocês aqui, esse assunto de julgamento tem que chegar ao fim. Eu, pelo que estou acompanhando, eu estava fora do Brasil, mas pelo que estou acompanhando, o delator entregou dia 22 as alegações finais. Ou seja, as alegações finais dos 7 réus, Bolsonaro, generais, ministros, ex-ministros, terminam agora dia 6 de agosto. Esse processo pode ser julgado ainda no mês de agosto, será até um pouco antes, porque com essa pressão muito grande, fazendo uma pressão abjeta, uma pressão desleal, fazendo
até foi muito interessante a resposta do ministro Alexandre. Ministro Alexandre, porque veja bem, isso pega quem tem. Só o simples fato de tirar o visto, o Alexandre nem tinha visto, falou que está 2 anos sem visto e que nem pediu a renovação, mas é um tipo de enfrentamento e desmoralização, do meu ponto de vista, para quem faz. Não é aquele que perde o visto que está desmoralizado. Só que, como eles não têm muita noção do ridículo, eles acham que estão levando a desmoralização. Então, assim, eu acho que o efeito mais imediato, Ângela, dessa questão específica das sanções ao ministro Alexandre, será um julgamento ainda no mês de agosto, com a condenação, com a prisão no começo de setembro. Porque você dá uma resposta institucional da autonomia, da soberania e da independência do Supremo Tribunal Federal. Porque se é verdade o que eu li, eu não quis checar, porque era um detalhe, eu estava fora do Brasil, mas eu li que dia 22 o Major Cid entregou as alegações finais. Como começa a contar imediatamente, dia 6, esse processo é um processo que o ministro Alexandre conhece profundamente. Ele fez ele próprio as audiências. Quando você vê a audiência, eu que sou advogado criminal, que tenho experiência, você vê nitidamente quando o juiz que está fazendo o interrogatório, se ele conhece a fundo o processo ou não. As perguntas que o ministro Alexandre fazia, as intervenções que ele fazia, demonstrava que ele conhece profundamente. Se terminar dia 6, todos são obrigados a entregar até o dia 6. Terminando entregando até o dia 6, esse processo pode ser julgado em 10 dias depois. É só pedir prazo e o presidente marcar. Não vai chegar nem no 7 de setembro, né, Cacai? Nem no 7 de setembro. E eu até disse isso mais de uma vez, Pedro, você deve se lembrar, que eu achava que esse processo iam tentar julgá-lo ainda na presidência do ministro Barroso. Porque o Barroso sofreu muito, foi realmente atacado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas. Teve uma atuação no TSE exemplar, teve uma atuação corajosa no Supremo Tribunal, e ele sai da presidência agora. Ele sai da presidência em comecinho de setembro. Então, acho que o efeito prático maior desta medida que está sendo tomada, claro que é uma coisa gravíssima, é quase inconcebível você pegar uma lei que foi feita para atingir terroristas, para atingir droga, e você aplicar ao ministro Supremo. Isso mostra o absoluto desarranjo que é o governo Temer, o governo Trump. Agora, hoje o porta-voz da Casa Branca saiu, né, para cima do ministro Alexandre de Moraes, falando que ele é um ativista político, né? Inclusive, a gente tem o vídeo. Dá para rodar, Pedro, rapidinho?